nossa querida irmã e amiga Irene Pinto Carvalho, e com o prazer que ela nos concedeu de estar connosco para podermos trocar impressões e falar sobre alguns temas muito importantes do movimento evangélico em Portugal, mais ligado a nós. Hoje é dia 28 de setembro de 2020 e a primeira pergunta, a primeira começaria por sabermos a filiação da Irene. Quem foi a mãe, quem foi o pai, as profissões que eles tiveram e a data de nascimento, se quiser dizer, onde nasceram e, portanto, para a gente enquadrar... Pois, os meus pais... Os seus ancestrais. Os meus pais nasceram ambos no Porto. O meu pai em 1898 e a minha mãe em 1908. Nasceram ambos no Porto. O meu pai, aos 13 anos, foi obrigado pelo meu avô a ir para o Brasil. O que eu, pronto, em adulta, percebi que tinha sido uma injustiça que o meu avô tinha feito ao meu pai, porque era uma família burguesa do Porto. Os meus tios-avós tinham-se licenciado, o meu avô não se licenciou porque não quis. Portanto, que a minha tia, irmã do meu pai, estudou, foi professora primária. Eu penso que o meu tio era considerado o mais débil da família, era o do meio, e deve ter feito o liceu só também por causa de ser frágil, como diziam. E o meu avô decidiu mandar o meu pai aos 13 anos para o Brasil. Era aquela grande época da imigração para o Brasil e havia aquele mito de virem os imigrantes virem de lá ricos. E eu lembro-me que lá no norte havia assim umas casas grandes, umas vivendas que eram chamadas as casas do brasileiro. Isto é, eram dos imigrantes que tinham ido, tinham conseguido ganhar dinheiro, tinham voltado para Portugal, iam para as suas aldeias e faziam aquelas grandes casas. De maneira, coitado, lá foi o meu pai. Está claro, os 13 anos daquela época não correspondem aos 13 anos de agora. Agora, para nós, aos 13 anos é uma criança ainda, não é? Que ainda é muito protegida. Naquela altura havia outro conceito relativamente à infância. Portanto, lá foi o meu pai, coitado, para o Brasil. Eu penso que a experiência dos primeiros anos não foi muito boa. Havia lá um tio, que era o mais novo de todos, do lado do meu avô paterno. Meu pai nunca falou muito naquele tio e nunca me falou muito desses primeiros tempos no Brasil. Portanto, eu presumo que terá sido com dificuldades. Também como o meu pai morreu, eu tinha 28 anos, eu ainda estava tão envolvida ainda digamos, nos meus projetos de vida, que naquela altura nunca tive conversa com ele para saber mais pormenores. E depois, está claro, quando já tive esse interesse, o meu pai já tinha falecido. Mas são os caminhos que o Senhor escolhe, porque o meu pai foi para o Brasil e converteu-se lá. E converteu-se aos 19 anos e foi para o seminário
Batista, e onde fez a sua formação teológica. Foi consagrado no dia 25 de dezembro do ano de 1922, tinha ele 24 anos, e veio de imediato para Portugal, porque queria vir evangelizar primeiro a família e depois, pronto, como pastor, não é, evangelizar todos aqueles que pudesse contatar. A minha família era, pronto, as mulheres eram todas católicas e a maioria mesmo praticantes. O meu avô e o meu tio avô paternos naquele tempo eram republicanos, portanto não tinham crenças religiosas, eles eram os dois maçons, mas, quer dizer, as mulheres podiam seguir a igreja, digamos, a igreja do país, que era a igreja romana. Havia já igrejas evangélicas e havia o primeiro tabernáculo batista do Porto, mas eram muito poucas ainda. De maneira que o meu pai, pronto, veio lá para o norte e começou o seu ministério no norte, conheceu a minha mãe no Tabernáculo Batista, que é a primeira igreja batista do Porto, e aí se casaram em 1930. Em seguida, o meu pai foi pastorear a igreja de Matosinhos, e aí em Matosinhos nasci eu e o meu irmão. Depois o meu pai teve o convite para vir para Lisboa dirigir esta igreja. Ele já tinha estado, antes de ir para o Porto, já cá tinha estado, e porque tinha sido ele o primeiro pastor desta igreja. Esta igreja foi uma missão da primeira igreja batista de Lisboa, e sei que o meu pai tinha colaborado com o pastor Torres, e foi o primeiro pastor desta igreja. Não sei exatamente porque é que ele depois voltou para o Porto, mas pronto, como já vos disse, lá casou, e depois eu ainda nasci, ele foi pastor da igreja de Matosinhos, eu e o meu irmão nascemos os dois ainda em Matosinhos. Eu vim para Lisboa com 2 anos e o meu irmão devia ter 9 meses, talvez. Portanto, eu estou nesta igreja há 86 anos, pela graça de Deus. Só falta dizer uma coisa, como é que se chamava o seu pai? O meu pai era Raul Pinto de Carvalho. Raul Pinto de Carvalho. E a minha mãe era Maria José da Encarnação Pinto de Carvalho. Eu cresci nesta igreja, não é? Não era estas instalações são de 1964. Nós tínhamos um salão muito mais modesto, numas ruas ali mais para baixo, que era a Rua do Olival, e a igreja esteve ali, portanto, em 1929 ela começou num outro prédio, mais abaixo da Rua do Olival, numa esquina, não sei quanto tempo ali esteve, e depois então passou para aquelas instalações da Rua do Olival, que são aquelas que eu conheço, onde havia apenas o salão de culto, e tinha sido feita uma divisória de madeira, onde se reunia a classe dos mais pequeninos. Naquele tempo havia muitas crianças nas igrejas,
e também havia bastantes jovens. E havia as classes para os jovens. Então, as classes funcionavam todas no mesmo espaço, que era no salão de cultos. Mas a um canto ficavam os jovens e o professor nesse tempo ainda estavam separadas as raparigas dos rapazes, como era na escola. Portanto, havia a classe das raparigas, havia a classe dos rapazes. Portanto, as lições tinham de ser dadas, cada classe com o professor a falar em voz baixa e nós também a pormos as questões. Mas funcionava-se muito bem. Quer dizer, às vezes, tendo em vista as facilidades que hoje há, até se pode comparar pensando que para a altura era realmente muito boa a maneira como se funcionava e a quantidade de crianças e jovens que se conseguia ter na igreja. Depois, eu, aos 13 anos, falei com o meu pai e pedi para ser batizada. E pronto, o assunto foi levado à Assembleia, como é costume nas nossas igrejas batistas, e pronto, a Assembleia aceitou que eu fosse batizada. A igreja não tinha batistério, de maneira que eu fui batizada no Rio Tejo. Os batismos no tempo do meu pai faziam-se no Rio Tejo, ali ao pé de Passo de Arcos. Não era na praia de Passo de Arcos onde vão os banhistas, eram num outro sítio, onde havia, eu lembro que havia assim um declive, no alto havia uma casa, e não sei, o meu pai entrou em contacto com a família que ali vivia, e então essa família permitia que nós nos fôssemos depois mudar de roupa depois do batismo. Quer dizer, eu julgo que a família assistia aos batismos, com certeza, porque estava ali na casa, pelo menos pelas janelas via. Mas não tenho ideia que tenham, quer dizer, tido algum interesse, não é, depois de saber mais sobre. Mas, quer dizer, foram realmente para aquela época, muito abertos e muito gentis connosco, e não me esqueço realmente dessa família que nos ajudou. Depois, em 1964, viemos para estas instalações. Isto era um armazém, como muitos que havia, muitos eram transformados em garagens. E, portanto, estas instalações, portanto, este armazém e o primeiro andar, que é todo nosso, e o terraço, foram-nos oferecidos por uma missão americana, que nesse tempo tinha cá um missionário em Lisboa que fazia a ligação entre as igrejas batistas daqui de Lisboa que ele frequentava, e essa missão, embora ele não fosse missionário, estava congregado. Eles estiveram congregados aqui na igreja, quando vieram, tinham 3 filhos, estiveram aqui, os filhos cresceram aqui até aquela idade de terem de ir para os Estados Unidos eram americanos, fazer lá os estudos. Depois os pais, essa família passou para a terceira igreja batista, e nessa altura a igreja não tinha, como é que se diz, a parte legal, não tinha existência legal, mas isto tem um nome. Alvará.
juridicamente, pronto, não era reconhecida. Agora não, isto tem um nome próprio, mas, portanto, as igrejas eram como se não existissem. Não é? As igrejas eram toleradas, mas nós não podíamos comprar propriedades, nem ter propriedade. Agora parecia que me vinha à mente a expressão, mas ainda não vem. Portanto, as instalações da igreja, embora nos tivessem sido oferecidas, fossem nossas, ficaram em nome dessa missão americana, com propriedade deles. Só depois do 25 de Abril é que se pôde ir ao notário para fazer a escritura da oferta das instalações para essa missão americana à nossa igreja. Mesmo assim, não foi muito fácil arranjar um notário aqui em Lisboa. Mesmo pós-25 de Abril, ainda havia ali umas dúvidas, pronto, as leis eram também recentes, de maneira que depois, através de uma amiga minha, vivia em Setúbal e tinha uma amiga que trabalhava no notário, fomos a Setúbal para a igreja conseguir fazer o seu registro e ter personalidade jurídica. Era o termo que me faltava. E então foi nessa altura que a propriedade passou dessa missão para a pertença da igreja. Não sei se nessa primeira pergunta já disse tudo, disse muito.